Fernanda vem alertando aqui há um tempão já em relação ao Pix, ao Drex, né, que essas ferramentas não passam na mão dos algozes de ferramentas de controle. E é isso que eles estão mostrando fazer agora, nesse momento. A Carla Zambelli, ela vem sendo perseguida já há muito tempo, e do mesmo jeito que ela vem sendo perseguida, ela vem sendo também descartada por muita gente, e isso, de fato, não contribui para que a democracia continue atuando e a luta pela democracia continue nesse país. Eu acredito que tudo isso que vem sendo montado, aqui é muito fácil você dizer, olha, eu não gosto da Carla Zambelli, ela errou como política, como parlamentar, fez atos que não me agradaram, mas olha, entre tantos atos que a gente está falando aqui, os atos mais graves que vêm sendo feitos nesse momento é contra a população civil, que isso representa algo impensável no mundo de hoje. Com tudo isso que o povo brasileiro, a gente vem falando aqui faz tempo também, não tinha tanta informação, não sabia de fato o que era um regime totalitário e autoritário. E ele vem se desenhando, até mesmo para os mais céticos, que não acreditavam que isso estava acontecendo, porque pensavam que sim, tinham que eliminar mesmo os bolsonaristas, a extrema-direita. E essas pessoas desinformadas estavam contribuindo para esse ataque acontecer, que hoje é a Carla Zambelli e tudo mais, mas ontem foi a Carla Zambelli. Hoje já são humoristas, né, que não fazem parte do espectro político, muito pelo contrário, com piadas. Então a gente está vendo que a população está acordando no que de fato está acontecendo no Brasil. Algo muito raro, exceções que não deveriam estar nem perto do que desses episódios que nós estamos assistindo no Brasil. Nós estamos vendo aqui 3 casos que aconteceram nos últimos meses, que é o caso do INSS, que está todo mundo calado dentro do regime Lula em relação ao caso do INSS, porque o Alexandre de Moraes, ele é muito rápido para querer ver o Pix de quem enviou Pix a Carla Zambelli, mas não tem a mesma celeridade para ver quem que roubou os aposentados do INSS. Até agora nós não vimos essa celeridade. Então, a gente vê o caso do MC Pose do Rodo, outro absurdo, que é um tapa na cara de toda a sociedade brasileira de bem, que vimos ligações dessa pessoa com o Comando Vermelho. Tanto é que quando ele chega nessa prisão, ele declara que ele tem a ligação com o Comando Vermelho e por isso ele foi colocado em Bangu 3 para não ser alvo dentro da cadeia que tinha facção contrária. E aqui eu abro um outro paralelo. Nenhuma das pessoas, dos presos políticos do 8 de janeiro, você pode procurar. Você não vai encontrar uma pessoa desses presos injustamente, que estão ali, pagando duras penas, de forma injusta e cruel. Essas pessoas não têm na lista dela ligações com facções. Nenhuma delas colocaram um xizinho ali para ser colocado num presídio diferente para não ser atacado. Muito pelo contrário. Essas pessoas estão juntas com bandidos e não teve o seu direito reservado em relação a isso. Nós vimos e continuamos a assistir mulheres idosas, homens idosos que estão em cadeias junto também com criminosos. Só que na ficha deles não existe nenhuma ligação ou nenhum tipo de simpatia com facções criminosas. E nós vimos o terceiro caso, que é o caso do Léo Lins, um humorista, que é condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, por contar piada, humor negro, humor ácido. Você não gosta? Não vá ao show, não compre o convite. Vai se você quiser. Mas prender, condenar uma pessoa à prisão por isso, é gravíssimo. Então, esses são os despertares que a população brasileira está entendendo. Se a gente for falar da Carla Zambelli,
as pessoas vão imediatamente conectar esse caso ao bolsonarismo, a uma ideologia política, e não vão entender que isso faz parte de uma agenda muito mais profunda do que a gente está tentando explicar aqui faz tempo. Que a gente está falando, olha, hoje são os bolsonaristas, amanhã vai ser vocês, e vai acontecer, e está acontecendo. E essa questão do Pix, de ele querer abrir, aqui já não tem mais nada. Aqui a gente sabe que a gente vive num estado de exceção completa e absoluta. Que o que ele quiser, ele vai pedir. O que a gente tem que entender é que a população brasileira tem que entender é que chegou a hora de dar um basta. Essas pessoas têm que ser removidas do cargo que elas ocupam, começando do presidente da República do Lula e indo também para Alexandre de Moraes. Essas pessoas têm que ser removidas imediatamente. Eles são, de fato, um perigo. E eles podem, e eles são considerados, na minha opinião, um atentado direto ao Estado Democrático de Direito. Eles estão colaborando para essa decadência que nós estamos vivendo e esse caos. Então, olha, todos esses ferramentas, esses dispositivos que foram criados para acelerar a vida do cidadão, para dizer, olha que bom, acho que a gente pode fazer o Pix, pagar um, pagar outro, tem as suas facilidades, tem as suas, enfim, os seus, o modo de não sair de casa e fazer tudo do seu telefone, mas isso daqui, gente, é escravidão total. A escravidão que todos nós estamos dentro de um aparelho telefônico e todos os nossos dados são rastreáveis quando nós temos algozes que não respeitam leis, não respeitam constituições e se tornam, de fato, um perigo para a sociedade civil. Se a população civil não entender isso agora, independente das suas ideologias, realmente o Brasil acabou e nós não temos mais nada o que fazer e o último que sair apague a luz. Essa é a realidade e é essa a reflexão que nós temos que fazer daqui em diante.